Olá pessoal, dando continuidade ao capítulo de enzimas, hoje falaremos de nomenclatura e classificação de enzimas. Bem pessoal, em geral uma mesma enzima ela pode ter vários nomes, e isso não isenta a nomenclatura de enzimas de uma certa confusão ou ambiguidade. Para evitar essa precisão, a IUPAC, que é um órgão que normatiza toda a nomenclatura orgânica, e enzima é uma molécula orgânica, criou um sistema de nomeação específico para enzimas, que é a nomenclatura sistemática. Mas além da nomenclatura científica da IUPAC, existem duas outras formas utilizadas na nomeação: a forma clássica e a usual. O nome clássico, ele nomeia acrescentando ao substrato da enzima o sufixo ase. Por exemplo, o amido ele pode ser quebrado em moléculas de glicose. A enzima que faz isso, ela é chamada de amilase. Da mesma forma que a ureia, ela pode ser quebrada em amônia e CO2. A enzima que catalisa essa reação de quebra da amônia ou hidrólise da amônia, ela é chamada de urease. Já o nome usual, ele utiliza nomes que foi consagrado, né, pelo uso geral. Ele é um nome simples, que não traz nenhuma informação, né, sobre a enzima. Ou seja, ela não traz nenhuma informação de quem é o substrato da enzima e nada sobre os passos reacionais dessa enzima. Portanto, esses nomes não científicos, eles são muito imprecisos. Bem, o nome sistemático da IUPAC, ele foi criado pela União Internacional de Química e Biologia Molecular numa comissão de enzima. Esse nome é, na verdade, definido com informações sobre a enzima, por exemplo, o substrato, o tipo de reação que ela catalisa. E, além disso, o nome recebe um número denominado número EC, que torna esse nome mais pontual ou perfeito. Bem, o número identificador da enzima, ele recebe a sigla EC, de comissão de enzima, e é uma sequência numérica de 4 dígitos. O primeiro dígito é a classe da enzima, que indica o tipo de catálise produzida por essa enzima. O segundo, ele se refere ao passo reacional dessa enzima, ou os passos reacionais dessa enzima. O terceiro tipo, ele indica o tipo de ligação predominante, né, na reação catalítica. E o quarto número é um número de série que possibilita um conjunto de combinações necessária para você catalogar todas as enzimas. Se esse número aumentar no futuro próximo, nós seremos obrigados a acrescentar mais um número de série. É como os telefones celulares. Se muita gente comprar o celular,
né, provavelmente vai ser obrigado a acrescentar mais um número no telefone. Esse número de série tem essa função. Então vamos lá. O terceiro número é uma subclasse do tipo de ligação da enzima. E o último é o número de série. Bem, do número EC, o que mais importa, ou o que para a gente importa aqui na bioquímica, é a classe da enzima, ou seja, é o tipo de reação que essa enzima catalisa. Então, o número 1 indico aquelas enzimas que catalisam a reação de oxirredução, ou seja, transferência de elétrons de hidrogênio protônico ou de oxigênio. Então, quando uma enzima transfere elétron, ela reduz a outra molécula. Então, e ela sofre oxidação. Então, aqui a gente chama de uma reação de oxirredução. Da mesma forma, se eu transferir um próton, eu altero o número de oxidação da molécula, né, receptora. Então, também é uma reação de oxirredução. E quando eu transfero o oxigênio, como o oxigênio é extremamente eletronegativo, ele geralmente ele é transferido com uma carga adicional de elétrons, então ele acaba também reduzindo a molécula receptora. Então, nesse caso aí, quando eu transfiro elétron, hidrogênio protônico ou oxigênio, eu vou chamar essas reações, essa classe de oxidutase. Numa reação de oxidutase, ainda vão aparecer algumas coisas que ajudam a gente a identificar melhor que essa reação ela é intermediada por uma enzima do tipo oxidutase. Eu disse que algumas enzimas elas precisam ser ativadas para produzir, né, a catálise. Quem ativa essas enzimas são os cofatores. Existem dois tipos de cofatores, como eu disse lá atrás. Eu tenho cofatores, né, que são orgânicos, que são, como eu disse, geralmente são as vitaminas, e tem cofatores que são iônicos, né, que são íons metálicos, né, que são os metaloenzimas. Então, as enzimas que são, né, ativadas, por exemplo, para um íon metálico, geralmente é uma reação de oxirredução. Por quê? Porque os metais, né, essa enzima, para ela ser ativa, né, para ela catalisar, ela precisa do ativador. Como o ativador é um metal, e o metal, por excelência, ele é um doador de elétrons, ele vai produzir redução e, ao mesmo tempo, oxidar. Então, sempre que eu tiver na presença da reação, né, numa reação, a presença de um íon metálico, você já pode escrever que é do tipo oxidutase. No caso de eu ter um cofator, né, de origem orgânica, por exemplo, como as vitaminas, né, que são as coenzimas, aí eu vou transferir também, mas só que nesse caso eu não transfiro carga. Né? O elétron ele tem carga, o hidrogênio ele tem carga. Na verdade, nesse caso eu vou transferir grupos de átomos. Né? Isso também é importante para a gente identificar qual é a classe de uma enzima. Bom, é o caso das transferases. Então, nas transferases, elas catalisam a transferência de grupos de moléculas. Elas geralmente são ativadas por enzimas, por moléculas orgânicas. Né? Então, o cofator aí é de origem orgânica, ou seja, é uma enzima. Né? Então, geralmente tem a presença aí de vitaminas ativando essas enzimas. A hidrolase, que representa a classe 3, elas catalisam reações de hidrólise, ou seja, quebra de uma molécula, mas na presença de água. Então, toda vez que no primeiro membro da reação, que é o membro dos reagentes,
Se eu tiver água como reagente, é muito provável que essa reação, né, seja intermediada por uma enzima do tipo hidrolase. A liase catalisa a adição de grupos a ligações duplas e vice-versa. Então, adição ou subtração. Então, quando eu retiro um grupo de uma ligação, né? Se eu tiro, por exemplo, se eu tenho uma ligação covalente e eu tiro hidrogênio, eu formo uma ligação dupla. Ou o contrário, se eu jogo hidrogênio, eu quebro essa ligação, formo uma ligação simples. Então, presta atenção. As liases é o tipo de enzima que faz aparecer uma dupla ligação ou desaparecer essa ligação. Então, o que eu faço? Eu vou no primeiro membro, no membro dos reagentes, conto o número de reações que aparecem em todos os reagentes. Se esse número não é o mesmo do segundo membro da reação, é porque é uma liase. E aí ela é representada pelo número 4. Então, se eu conto o número de ligações duplas que eu tenho entre os reagentes, e esse número dá, por exemplo, 3. Quando eu conto lá nos produtos, e esse número dá 4, foi criada uma ligação dupla. Então, isso é uma liase. Como essas reações elas podem ser inversas, eu posso ter 4 no primeiro membro e aparecer 3 no segundo. É a mesma coisa, liase. Então, quando o número de ligações no primeiro membro e no segundo membro não é o mesmo, eu vou chamar de liase. Isomerases são as enzimas que catalisam a reação de isomerização. Então, se no primeiro membro eu tenho uma enzima e uma molécula, e aí eu conto o número de átomos dessa molécula, o número de átomos de carbono, o número de átomos de oxigênio, o número de átomos de hidrogênio e assim por diante. Se o número de cada átomo é o mesmo no segundo membro, e não é a mesma molécula, que eu tenho um isômero. Então eu chamo isso de isomerase, que é representado pela letra 5. E por último, ligase. Ligase, como no próprio nome diz, eu pego uma molécula A junto com a molécula B, eu faço uma ligação. Ora, uma ligação química sempre vai demanda energia. A molécula que fornece energia, né, é a adenosina trifosfato, é o ATP. Então, nessas moléculas, nessas reações, sempre vão aparecer o ATP. Né? Bem, então vamos ver isso em mais detalhe. As oxidutases, elas catalisam a transferência de elétrons a partir de uma molécula redutora, doadora de elétrons, para uma outra molécula que é oxidante. Observe, eu tenho aqui um composto A e ele tem uma carga negativa. Significa o quê? Que ele tem excesso de elétrons. Ele aparece no segundo membro da equação sem essa carga eletrônica, ou seja, ele doou esse elétron. Quem doa o elétron reduz. Então vamos ver, olha bem. Olha o B, ele era 0, ele passou para menos 1. Ele adquiriu a carga, olha a carga aqui. 0 para menos 1, quem é maior, 0 ou menos 1? Menos 1, então ele reduziu. Então, esse B, esse composto B, ele reduziu. Reduzir é receber elétrons. E o outro é o oxidante, que foi um doador de elétrons. Quem doa elétron, doa carga negativa, ou seja, ele fica mais eletropositivo. Então, ele oxida. Né? Perder carga negativa é aumentar o NOx. E ele, de fato, aumentou. Ele passou de menos 1 para 0. Menos 1 é menor do que 0. Essa transferência de elétron é feita, como eu disse, por uma oxidutase. Né? Essa oxidutase, ela utiliza o NAD, né, como cofator, ou o NADH como cofator. NAD é nicotina adenosina difosfato. E aqui é o NAD com uma carga negativa, significa que ele está transportando um próton.
Vejamos isso com mais detalhe na reação. Então vamos lá, eu tenho o gliceraldeído 3-fosfato, mais fósforo inorgânico, mais um NAD+, e essa equação ela sofre uma catálise e transforma em NADH, H+, e um 3-bifosfato glicerato. Essa reação é uma reação também da cadeia respiratória. Estou tomando como exemplos reações da cadeia respiratória, que, como eu disse, vai ser um assunto mais para frente. Então vamos lá. Eu já tinha dito, toda vez que eu tenho a presença de cargas, já é um indicativo de que essa reação é de oxirredução. Além disso, eu tenho o NAD, né, que é reconhecidamente um transportador, né, de elétron ou de hidrogênio. Observa, ele tem um H+, significa que ele está transportando, que ele está carente de elétrons. Ele está transformando, ele tá transportando um próton. De repente, ele vira, né, um NADH. Ora, aqui o próton, se ele receber um elétron, ele vira um hidrogênio. Então, aqui o NAD ele é um receptor de elétron, então ele reduziu, ele é um agente oxidante. Agora observa que no segundo membro apareceu um H+. Esse H+ significa um hidrogênio protônico, ou seja, o hidrogênio que perdeu o elétron. Quem perde elétron fica positivo, tá aí a carga positiva dele. Quem perde carga negativa aumenta o NOx, então ele na verdade ele oxidou. Então, se ele oxidou, ele é o agente, né? É o agente redutor. Então, a simples presença dessas cargas aqui já diz que é uma reação de oxidação. Então vamos lá, ó. Observa o nome recomendado, né? Que é o nome do substrato com o sufixo ase. Então, como aqui o meu agente redutor é o substrato é o gliceraldeído 3-fosfato, olha o nome, gliceraldeído 3-fosfato, só que aqui ele provoca uma desidrogenação, saiu o hidrogênio dele, ó. Na verdade saiu um próton, né? Hidrogênio protônico, então desidrogenase. Então aqui você observa a presença do substrato. A classe, como eu disse, como há transferência de elétrons aí, é oxidotase. O substrato é o gliceraldeído 3-fosfato e o produto é um 3-bisfosfato glicerato. E aí vamos ver a reação com mais detalhe. Vamos ver essa reação mais detalhadamente. Bem, na química geral, a gente escreve uma reação numa única linha. Então eu tenho aqui do lado esquerdo os reagentes. Então eu tenho o fósforo inorgânico, que está aqui. Deixa eu pegar um ponteiro. O fósforo inorgânico aqui. Eu tenho o NAD aqui. E tenho o gliceraldeído 3-fosfato aqui. Então presta atenção. Na bioquímica, todas as setas que estão apontadas também para esquerdas, elas vão, né, chegar num reagente. Então aqui eu tenho o gliceraldeído 3-fosfato, o primeiro reagente, o fósforo inorgânico um outro, e aqui o NAD. Observa ainda o NAD. O NAD, eu tenho aqui nessa cadeia cíclica a presença de uma carga positiva. Bom, vamos verificar se ele aí está positivo porque ele perdeu o elétron. O nitrogênio, ele é do grupo 5A. 5A significa que ele tem 5 elétrons na última camada. Para completar o octeto, ele precisa de mais 3 elétrons.
E ele vai buscar esse elétron compartilhando com outro átomo. No caso aí, ele vai compartilhar com o carbono. Então aqui, compartilhando aqui, então ele tem 1, 2, 3 ligações, então ele compartilha 3, ele fica com 8. Então ele está completo nessa posição aí. Ele está aí com os 5 elétrons que ele tem na última camada e mais os 3 que ele está compartilhando em cada uma dessas ligações aí. Então, na verdade, aí, o nitrogênio ele não perdeu elétron. Então, o que seria essa carga positiva aí? Essa carga positiva significa que essa posição aí houve uma protonação. Então, essa região onde encontra o nitrogênio, ela está protonada. Ou seja, nesse caso aí, o NAD, ele é um carreador, ele está transportando, na verdade, um próton, um hidrogênio protônico. Quando eu olho do outro membro, né, do lado esquerdo, aliás, do lado direito da minha equação, né, na equação no lado dos produtos, eu não vejo mais essa carga. Significa então que ele já doou esse próton. E ele aparece aqui, ó. Então ele doou esse próton para o meio, ó. Bom, nesse caso, se eu perco um próton, eu aumento a minha carga, né? Meu NOx. Então ele tinha uma carga negativa, positiva, ele passou a ter uma carga zero. Ele reduziu, aliás, o contrário. Ele passou de mais 1, nesse caso aqui, para 0 no lado direito. Mais 1 para 0, ou de 1 para 0, significa que diminuiu o NOx, então ele reduziu. Então, o meu NAD, nesse caso aí, ele reduziu. Né? Passou de mais 1 para 0. Houve uma redução no NOx. Se ele reduziu, ele provoca oxidação. E oxidação é o contrário de reduzir, que é aumentar o NOx. Como é que uma molécula aumenta o NOx dela? Perdendo carga negativa. Toda vez que eu perco na carga negativa, né, na verdade eu aumento o NOx. Então é o que acontece com o hidrogênio. Ele perdeu a carga negativa, por isso que aparece o elétron dele. Então ele na verdade, ele aumentou o NOx. Aumentar o NOx é oxidar. Ok? Então aí nitidamente eu vejo, né, que há uma reação que é uma reação de oxirredução. Então essa enzima, ela é uma oxidutase. Um outro exemplo. Aqui ele já deu um número C. E aí já aparece a classe 1, que já indica que é uma oxidutase. Mas observa, aqui eu tenho a presença de cargas, eu tenho um NAD que se tornou NAD a mais, ele protonou, ele recebeu um próton, né? Então H+ é um próton. E aqui eu tenho um hidrogênio que está com uma carga positiva, ou seja, ele perdeu o elétron. Então eu estou vendo aqui que está havendo transferência de elétrons. Transferência de elétrons, a gente põe então, né, ela é do tipo realmente oxidutase. Né? Quando, como eu disse lá atrás, quando eu tenho um cofator de origem orgânica, ou uma coenzima, geralmente essa reação ela é de transferência de grupo de átomos. Então, por exemplo, se aí todos eles vão ser do tipo transferase. Como que eu indico que essa enzima é do tipo transferase? Pela classe, ó. Todos eles recebem a classe 2. Então a classe 2 indica uma transferase. Se o número seguinte for um número 6, significa que ele está transferindo o grupo amina, perdão. Se o subgrupo for 2, ele está transferindo uma carbonila. Se for 1, um radical metila. Se for 3, né, um grupo glicosil. Por exemplo, se for 7, um fosfato. Né? Então, na verdade,
as transferases, elas transferem grupos de átomos. Isso ocorre quando a enzima é ativada por uma coenzima, ou seja, uma enzima orgânica. Bem, vamos ver um exemplo de transferase. Então, vamos lá. Olhando a reação geral, eu tenho aqui um composto A ligado a um átomo X ou um grupo de átomos X. Esse composto AX, ele se aproxima de B, choca com B, e desse choque há uma transferência do grupo X para o composto B. Ora, então o X ele foi transferido do composto AX para o composto B e formou o composto BX. Então essa é uma reação de transferência de grupo. Vamos pegar um exemplo da tirosina transaminase. Pelo próprio nome indica, eu vou transferir um grupo amino, né, da tirosina para um desses dois produtos aqui, a hidroxifenilpurivato, na verdade é o purivato, ou para o ácido glutâmico, o glutamato. Nesse caso aqui não tem a presença de cofator, né? Mas vamos lá. E isso acontece nas rotas metabólicas. Então, o que é uma rota metabólica? Rota metabólica são passos reacionários que levam à produção, né, de um determinado nutrimento para a célula. Então, uma síntese que pode ser proteica, uma síntese de algum tipo de nutrimento. Agora, primeiro, para você formar de uma molécula um nutrimento qualquer, geralmente a gente faz isso transferindo um grupo característico. Então, quando eu tenho rotas metabólicas, todas essas rotas metabólicas, elas são, intermediadas por enzimas do tipo transferase. Por quê? Porque eu estou formando compostos específicos. E aí eu tenho que, para formar um grupo de molécula específica, eu tenho que transferir um grupo característico dessa molécula. Por isso que eu chamo de transferase. Além disso, embora esse exemplo aqui não tenha um cofator, a maioria dessas enzimas elas são ativadas, né, por cofatores orgânicos ou coenzimas. Por quê? Porque as coenzimas elas atuam em enzimas que transferem grupos, né? E assim grupos orgânicos. Transferência de grupo orgânico implica que esse cofator ele tem que ser de origem orgânica. Então, olha bem, as coisas começam a se interligar. Então, vamos ver essa reação em mais detalhe. Vejamos um exemplo. Eu tenho aqui uma molécula, que é a tirosina. A tirosina é um aminoácido, né? Ele tem o grupo amino e o grupo ácido. Então, ele é um aminoácido que doa esse grupo amino para o oxoglutarato, 2-oxoglutarato. Então, eu vejo aqui que aqui eu não tinha aqui, nessa posição aqui, ele passa a receber esse grupo amino, então esse grupo amino é transferido para cá, e a molécula, e o grupo que estava aqui, que é a carbonila, ele é transferido para cá. Então eu vejo aqui, né? Vamos lá. Eu tenho a tirosina, mais o 2-oxoglutarato, eu formo o 4-hidroxifenil, 1, 2, 3, 4 hidroxifenil, piruvato, que recebeu a carbonila do oxoglutarato. E ele doou
o grupo amino para o ácido glutâmico. Então aqui eu tenho um composto que é um ácido orgânico, e esse ácido orgânico, esse ácido orgânico foi incorporado ao grupo amino. Então eu estou vendo, esse é um bom exemplo de transferase, né, que mostra nitidamente a transferência de dois grupos. Bem, a próxima classe é a classe das hidrolases. Se eu olhar aqui no número EC, todos eles aparecem com 3. Então, o número 3, ou a classe 3, indica que essa enzima é do tipo hidrolase. E o que é uma enzima hidrolase? Ela, né, catalisa reações de hidrólise, que são a reação de uma quebra, ou cisão, né, de um material orgânico, utilizando a água em meio aquosa, né? Então a água ela tem que aparecer, ela participa dessa reação, por isso chama hidrolase, né? Vem de lise, de hidrólise, cisão. E todos eles, como a gente vê aqui, aparecem com o número 3. Né? Então vamos lá, para a gente entender isso. Se a subclasse for 1, eu vou quebrar uma molécula de um léster. Se a subclasse for 2, eu vou quebrar uma molécula, né, glicídica, né, um glicídio. Se for 3, eu vou quebrar um éter. Se for 4, eu vou quebrar uma ligação peptídica, então, ou seja, de um protídeo, né, um peptídeo, por isso que chama peptidase. E se for 7, uma ligação sigma, né? Uma ligação carbono-carbono de uma cadeia hidrocarbonada. Se for 11, uma ligação fósforo-carbono. Então, isso acontece, por exemplo, em compostos, né, fosforados. Vejamos um exemplo. Bom, vamos pegar aqui então um exemplo de uma reação geral, uma equação geral. Então, a equação geral, eu tenho um composto AB, que ele é quebrado no composto A e no composto B, na presença da água. Então, é fundamental nas reações de hidrólise que apareça a água. A água é um composto que pode ser escrito como HOH. Na verdade, ela, inclusive, pode ser chamada de hidróxido de hidrogênio. Então, ela tem uma hidroxila ligado ao hidrogênio. O composto A recebe o hidrogênio e o composto B é hidroxila. Né? Por isso que é fundamental aparecer a água, porque a água, nesse caso, né, é ela que vai proporcionar a entrada desse hidrogênio aqui e a hidroxila. Então, a água é a junção desse hidrogênio com a hidroxila. Ó, H2O. Então, vamos lá. Um exemplo disso aqui é a oxalacetase ou a oxacétil hidrolase. O substrato é o oxacetato mais a água e o produto é o oxilato e o acetato. Também numa rota metabólica na formação da glicólise ou do glicogênio. Né? E aí, como aqui essa rota metabólica está formando um composto orgânico, né? Glicólise é a formação de um glicogênio, né? Glicólise é a quebra, né, de uma molécula de glicose, glicogênese é a formação do glicogênio. Então aqui são moléculas orgânicas que são quebradas ou formadas, e aí eu tenho um cofator de origem orgânica, que é o NAD. Vejamos essa reação mais detalhadamente. Então lá, o oxalocetato mais a água, ele transfere, ela quebra essa molécula ao meio, aqui. Nesse local aqui entra uma hidroxila e do lado de cá entra um hidrogênio. Ó, entra a hidroxila, do lado de cá um hidrogênio, perdão.
Então eu tenho o oxalocetato mais a água, eu formo oxalato mais o acetato. Bem, em bioquímica, a liase é uma enzima que catalisa a ligação, a ruptura de várias ligações químicas por meio de hidrólise e oxidação e transforma uma ligação numa ligação dupla e vice-versa. Esse vice-versa porque essas reações são todas reversíveis. Então eu posso ter a formação de dupla ou a quebra da dupla, ou seja, a dupla se transforma numa ligação simples. Todas essas enzimas vão receber o número de classe 4. Então, observando aí, todas elas recebem o número de 4. Quando recebe 4.1, com a subclasse 1, ela rompe ligações sigmas. Né? Se for o número 4.4, elimina o CO2, né? E assim por diante. Então, aqui estão alguns exemplos. Né? O que interessa para a gente é aqui, ó, né? É a classe. Então, é importante a gente observar que se o número de ligações duplas, né, não for o mesmo no primeiro membro, ou o número que você encontra no segundo membro, se o número de ligações do primeiro membro não for igual ao número de ligações no segundo membro, trata-se de uma liase. Por quê? Porque uma ligação dupla ela foi formada ou ela foi rompida. Então vamos ver um exemplo disso. Então um exemplo é da frutose bifosfarato aldolase ou aldolase, né, que atua na frutose 1,6-bisfosfato, né? Então 1,3, 1, 2, 3 bifosfatos, então 2 fosfatos numa cadeia. Aqui essa substrato ele é cíclico, né? Aliás, ele é um composto heterocíclico, é um glicídio na verdade. Bom, a reação é essa. E aí observa com cuidado. Eu tenho aqui o primeiro membro. E aqui no primeiro membro eu tenho o meu substrato, né, que é o meu reagente. No segundo membro, eu tenho dois produtos formados. O gliceraldeído 3-fosfato e o fosfato de hidroxiacetona. Observa. Vamos contar o número de ligações duplas que aparece no primeiro membro da equação, ou seja, no lado dos reagentes. Então eu tenho duas ligações. Agora, quando eu conto o número de ligações duplas no segundo membro, 1, 2 e aparece mais duas. Ó. Então 4. Então não é o mesmo número. Aqui 2, do lado de cá 4. Quando não é o mesmo número, eu já posso dizer automaticamente que é uma liase. Isomerase. Ela transforma um composto, né, A em B através do rearranjo estrutural dessa molécula. Então, é simplesmente ela muda a conformação tridimensional. Mas a fórmula molecular permanece a mesma. Ela não aumenta o número de átomos nem diminui. Ela permanece com a mesma atomicidade, com o mesmo número de átomos. Né? Então eu tenho aí todos esses isomerases recebem a classe 5. Então, e aí tem alguns exemplos aí, né? da classe e da subclasse. Eu não vou mais preocupar com a subclasse porque ela tem pouca importância para nós. Não que ela não tenha importância, né? Eu não vou pedir esse tipo de decoreba aí, que você teria que decorar muita coisa aí, não interessa pra gente não. Então o que interessa pra gente é só a classe mesmo. Então a classe das isomerases. Então observe. Aqui eu tenho um exemplo, que é trioxfosfato isomerase, ou trioxfosfato
fosfato multase. A classe dela é um isomerase, por isso que está com esse número 5 aí. E o produto é glicerona fosfato. Observa, aqui mesmo, antes de a gente ver a reação. Quantos fósforos eu tenho no primeiro membro? Então aqui eu tenho o substrato e aqui eu tenho o produto. Quantos fósforos eu tenho? 1. Vamos contar quantos oxigênios eu tenho no primeiro membro, no substrato, e quanto eu tenho no meu produto. Oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observe que é sempre o mesmo número. Ó. Quantos carbonos eu tenho? 1, 2 e 3. Aqui, 1, 2 e 3. Se eu contar os hidrogênios, vamos lá, vamos começar de cima. 1, 2, 3. Aqui embaixo, 1, 2, 3. Observa. O glicerato 3-fosfato, ele tem a mesma fórmula estrutural da glicerona fosfato. Mas quando você observa aqui, não é a mesma molécula. Concorda? Isso aqui é um ácido orgânico. Isso aqui é uma acetona. Ó. Por quê? Porque a carbonila está no meio da estrutura hidrocarbonada, que está na extremidade. Então aqui é um aldeído, aqui é uma acetona. Então não tem a mesma função orgânica. Né? Não tem a mesma função orgânica, mas possui a mesma fórmula estrutural. Então essas moléculas são isômeros. Aí nesse caso aí, a gente diz que inclusive que é um isômero funcional. Né? O que difere uma da outra é a função orgânica. Um é em cima. Né? Eu tenho ali um aldeído, perdão, eu tinha falado um ácido, né? Um aldeído, e embaixo eu tenho uma cetona. Ok. Vamos ver a fórmula geral. Então, lá, eu tenho ali, eu não preciso fazer novamente essa contagem, né? Eu já fiz no slide anterior, então vamos pular esse slide. Bem, pessoal. E por último, as ligases, que recebem o número 6, né? E como o próprio nome diz, ela pega um composto, liga ao outro, e essa ligação ela demanda energia. A molécula, né, de alta energia que fornece energia para fazer a ligação, geralmente é o ATP. Né? Na maioria dos casos é o ATP. Mas o correto seria colocar XTP. Por quê? Porque pode ser ATP se a base nitrogenada for adenosina. Né? Pode ser UTP se a base nitrogenada for a uracila. Pode ser TTP se for a timina, ou GTP se o X aqui for a guanina. De qualquer forma, sempre vai aparecer um TP, que significa trifosfato, ou seja, na molécula ligada à base nitrogenada, eu tenho sempre 3 fosfatos. E essa ligação com fosfato ou a base nitrogenada fosfato, ela é sempre muito energética. Então, quando eu rompo essa ligação, né, eu rompo uma ligação, eu forneço energia. Né? Isso a gente vai ver em mais detalhe mais para frente lá, mas é uma quantidade enorme de energia. E essa energia ela é usada justamente para formar. Então, formar uma ligação carbono-oxigênio quando a subclasse é 1. Formar uma ligação carbono-enxofre quando a subclasse é 2. Formar uma ligação carbono-nitrogênio quando a subclasse é 3. Carbono-carbono quando a subclasse é 4. Ligação, né, em ésteres fosfóricos vai receber a subclasse 5. E a ligação nitrogênio com o metal recebe o subclasse 6. Então vamos lá, eu tenho aí o piruvato carboxilase ou carbono dióxido ligase. A classe dela é uma ligase.
O substrato é o ATP, e aí o ATP, né, ele está aí para fornecer energia, e aí é mesmo adenosina trifosfato, né? O piruvato e o ácido carbônico. Então, o produto é o ADP, que é a adenosina difosfato, e aí é aquilo que eu falei, ó, o ATP tem 3 grupos fosfato. Ele rompe um grupo fosfato para fornecer energia e vira um difosfato, ó. Ok? E isso acontece na presença do zinco e magnésio. E aí, o zinco e o magnésio, nesse caso, eles são metaloenzimas ou íons metálicos, né? São metaloenzimas. E no caso da biotina, que é a vitamina B, ela, na verdade, como ela é orgânica, é uma coenzima. Em cima, um metaloenzima, e embaixo. Então, ela pode ser ativada tanto por uma coenzima quanto por uma metaloenzima. Que no caso aí, íon de zinco ou magnésio. Mg aí não é Minas Gerais, não. Esse G tem que ser minúsculo, ok? Eu errei aí. Saudade de Minas Gerais, pus aí Mg. Mas é o magnésio, ok? Vamos ver alguns exemplos. Então, vamos lá, ó. Eu tenho 2 moléculas aqui, na presença do ATP, né? E aí, esse ATP, ele é usado aqui nessa reação para formar, e transforma em ADP. E aí eu tenho 2 moléculas ligadas. Ó, e essa molécula se ligou nessa aqui, e formou, né, o oxalocetato. E quando essa molécula foi quebrada, ela liberou um fósforo inorgânico. Então, tem mais o fósforo inorgânico aí. Então, essa é uma reação de ligação. Por isso, essas enzimas são chamadas ligases. Resumindo. Então, vamos ver uma animação que resume isso aí. Então, a oxirredução. Os oxidutases. Nas oxidutases, elas vão catalisar reações de oxirredução ou transferência de elétrons, íons hidreto ou átomos de hidrogênio protônico. Então, vamos lá, ou transferência de elétrons, né? Como eu disse ali. Então, vamos lá, ó, a molécula A transfere elétron para a molécula B. Quem transfere elétron, reduz. Quem perde elétron, oxida. Então, reação de oxirredução, a gente chama de oxirredutase. Próximo exemplo, transferase. Eu tenho a molécula A, ela vai transferir esse grupo para a molécula B. Então, olha lá, ó, transferiu o grupo para a molécula B. Então, há reações de transferências de grupo, a gente chama de transferase. Hidrolase. A hidrolase é a enzima que produz uma reação de hidrólise que quebra uma molécula em 2 moléculas orgânicas, sempre com a participação da água. Observe, na sua animação, eu tenho aqui uma molécula composta por 2 unidades, e aqui eu tenho a molécula de água. A molécula de água quebra a ligação entre essas 2 unidades. Um lado recebe a hidroxila, do outro lado, a outra unidade recebe o hidrogênio. Um bom exemplo disso é a invertase, que quebra a sacarose. Aqui eu tenho a molécula de sacarose. A molécula de sacarose, ela é composta por 2 sacarídeos. Do lado esquerdo eu tenho a glicose, do lado direito eu tenho a frutose. A glicose está unida à frutose por essa ligação que é chamada de glicosídica. Essa ligação ela se forma por desidratação, ou seja, retirada de água. Então vamos lá. Quando a água ela quebra essa unidade, ela devolve para a primeira unidade. Então ela vai quebrar exatamente aqui nessa posição. Então, para esse lado aqui, eu devolvo um hidrogênio que está aqui, e do outro lado eu devolvo uma hidroxila que está aqui.
Então eu tenho aí a reação, né, da sacarose, né, da invertase, que quebra a sacarose na molécula de glicose mais frutose. Então, liase, eu tenho ali uma molécula que apresenta uma dupla ligação, a enzima vai lá, quebra essa dupla ligação, transforma essa dupla ligação numa ligação simples. Quando eu não tenho o mesmo número de ligação dupla no primeiro membro, né, o mesmo número que eu tenho no primeiro membro, no segundo, se eu não tiver no segundo membro o mesmo número que eu tenho no primeiro, eu chamo de liase. É o caso aí. Então, reações pode ocorrer, né, adição de grupos a dupla ligação. Quando eu adiciono um grupo a dupla ligação, por exemplo, hidrogênio, eu formo uma ligação simples. E quando eu retiro hidrogênio, eu formo uma dupla. Então, também posso escrever dessa forma aí. Isomerase, eu tenho ali uma molécula e simplesmente eu troco partes dessa molécula de posição. Então, eu tenho ali a mesma forma estrutural, mas uma forma totalmente diferente, uma forma geométrica totalmente diferente. E aí eu tenho um isômero. Então, essa enzima é uma isomerase. E por último, a ligase. Então, vamos lá, eu tenho aqui um composto A e um composto B. E aqui eu tenho o XTP, o X, né? Eu falei aqui ATP, mas como eu falei, troca esse A por XTP. Esse X pode ser o A, que é a adenina, ou a guanina, ou a uracila, ou a citosina, né? Então, vamos lá. Essa molécula é quebrada para formar uma ligação covalente. E aí, quebrou o quê? Aquela tinha 3 fósforos, essa molécula tinha 3 fósforos, essa molécula foi quebrada, apareceu um fósforo inorgânico, e a energia que mantinha essa ligação química foi usada para formar essa ligação entre A e B. Pessoal, então era isso que eu tinha para falar nessa segunda parte. Mas ainda a gente não terminou ainda enzimas e, portanto, a gente vai continuar isso numa próxima aula. Então, até lá, um abraço grande.